Ok, se você tá no Instagram, se você chegou agora, lembra de já deixar sua curtida e preparar hoje a gente falar sobre como que a gente estuda, como ocorre esse processo, como a gente vai fazer com que o nosso processo de aprendizagem seja mais útil. E eu vou colocar 3 passos-chave para você. O que é estudar, o que você precisa estudar e como você vai fazer para estudar, para aprender de primeira. Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos. Se você estiver assistindo isso aqui depois, já entra, deixa seu coraçãozinho isso tudo. Fica à vontade para colocar aqui a sua pergunta, o seu ponto-chave e existe uma habilidade de todas aquelas que nós temos como seres humanos que é talvez a melhor e a coisa mais importante da nossa vida. É o que nos diferencia de cada uma das outras espécies, que é a nossa habilidade de aprender. O que é o estudar? É o ato que nós usamos no processo de aprendizagem. Se você está no processo da sua história fazendo alguma coisa, o aprender é aquilo que a gente implementa para ter um diferencial competitivo com qualquer uma das outras. O que fez do ser humano a espécie dominante aqui? A gente tem as coisas sagradas, a gente tem as coisas de missão, mas sobretudo o que faz a gente dominar é a nossa capacidade contínua de aprender e continuar aprendendo. E hoje eu quero colocar para você essas 3 coisas. O que é esse processo? O que é o nosso ato de estudar? E o que a gente vai fazer isso aqui. A segunda coisa eu vou colocar para você o que a gente precisa estudar se o nosso objetivo for a aprovação em concurso público. Deixa eu trocar aqui pelo outro. O que é o estudar? A segunda coisa vai ser o que você vai estudar para você ter a alvo de passar em concurso público e tudo mais. E o terceiro, talvez o ponto mais chave, que é o que todo mundo pergunta. Todo mundo quer saber disso aqui, como especificamente a gente vai conseguir estudar para conseguir aprender o conteúdo e aprender o conteúdo de primeira. Se isso daqui foi importante para você, se isso for fazer o diferencial, mete bronca mete bronca nisso aqui, taca o dedo no seu coraçãozinho e vamos começar. Pessoal, você quer estudar para concurso público, você quer passar, qual que vai ser a diferença no final das contas? Se você vai ter aprendido esse conteúdo ou não, se você vai ter conseguido chegar do outro lado tendo o domínio daquilo que você precisa ou não. Na hora da prova tem 2 habilidades chaves que vão enfrentar, que você vai ter que enfrentar. A primeira habilidade é a habilidade da sua memória. Você vai ver se você se lembra ou não daquela informação e você só vai ter memória caso você tenha aprendido aquele conteúdo no passado. Faz sentido, pessoal? Escreve aí. Deixa eu ver vocês aqui. Todos vocês, eu vou participar com vocês da Maratona Fúria Fila. Então a gente precisa entender esse primeiro passo. A primeira coisa é a nossa memória. A segunda coisa-chave vai ser a nossa interpretação de questões. Então vamos voltar um pouquinho. Se for pra gente ter memória sobre uma informação, como que eu consigo ter uma memória sobre algo? Para eu ter uma memória, eu tenho que ter colocado a informação para dentro da cabeça. Se a informação ela não tiver entrado, ela não vai conseguir ser retirada da cabeça e não vai haver efetivamente a memória. Legal, Carla. Beleza. Fala, Márcia. Boa noite. Então, se isso aqui fizer sentido, é o ponto-chave. Eu preciso entender, então, como a memória funciona na minha cabeça e como eu vou conseguir implementar mais essa memória. Quem aqui me conhece, pessoal? Quem aqui já está comigo em outros momentos, já tem algumas outras coisas já tem há algum tempo, eu vi pelo menos 2 alunos de estratégia de aprovação, eu tô vendo a querida Keila aqui, tudo bem? Então, a gente vai pegar esses 3 passos chaves. Enquanto você comenta da onde que você me conhece, o que é eu estudar, o que você vai ter que estudar efetivamente e talvez a pergunta mais chave, como que a gente vai conseguir fazer para estudar. Eu tô me enrolando aqui um pouquinho com os slides hoje, porque o Instagram, a cada uma das vezes, ele fica mudando isso aqui tudo. Por que isso aqui é importante? Eu não sei qual vai ser o desafio que você vai ter. O meu desafio de aprovação, ele foi um desafio onde eu tive que enfrentar uma concorrência de 5 mil inscritos para 9 vagas. Você tem noção do que é 5 mil inscritos para 9 vagas? Eu tô vendo o Kleber, que é meu aluno, a Érica, que é minha aluna, a Cibele, eu acho que é também. Tem mais uma outra pessoa que passou ali a toda. Galera, sejam muito bem-vindos aqui. Se você quer enfrentar uma concorrência de 5 mil inscritos para 9 vagas, para você ter uma referência, isso é um nível de concorrência de um atleta de um atleta olímpico. É um nível de concorrência entre as pessoas que são profissionais, que dedicam um tempo do que a gente precisa, de um nível de Olimpíada, por exemplo. E quando eu estava estudando isso, o que eu encontrei, o que eu precisei fazer para gerar esse resultado? Eu precisava saber o que eu precisava estudar e como estudar. Por quê? Porque essa daqui era a quantidade de informação que eu precisava. Eu precisava ter 3.000 páginas de estudos em 27 dias, que foi a minha reta final. Eu não vou contar muito sobre a minha história, sobre o que eu fiz, eu quero principalmente gerar o resultado que você precisa. Mas o alvo principal foi isso aqui era o conteúdo das coisas que eu precisava. E eu tive que dar um jeito de matar isso aqui tudo dentro daquele tempo. E para eu conseguir fazer isso, e para que isso fosse possível, essas 3 coisas precisavam fazer mais sentido e ficar mais claro na minha cabeça. O que é o estudar?
o que estudar e como estudar. Só quando eu identifiquei isso daqui, as coisas funcionavam. Eu vou passar uma visão geral sobre esse processo inteiro. Então, o que é o estudar? É o ato de colocar informação para dentro da cabeça. Não é o ato de você ouvir informação, não é o ato de você escutar as outras pessoas, não é o ato de você ler PDF, não é o ato de você fazer questão. O que é estudar? É o ato de você aprender conteúdo e guardar a informação na cabeça. Escreve aqui agora, grande José Ribeiro, eu lembro de você comigo lá no TCU e tudo mais. Pega esse aqui, o Carlos, meu aluno, cara, que fera, pessoal, muita gente aqui conhecida. O que é o estudar? O que é o nosso ato de aprender? É o ato que a gente vai utilizar para conseguir aprender as informações. Então escreve essa palavra-chave, escreve aí no chat. Agarrar. Agarrar. O que é o nosso ato de estudar? É a nossa capacidade de agarrar informação na nossa cabeça. Não é a nossa habilidade de ler, não é a nossa habilidade de ouvir, é a nossa habilidade de agarrar. Escreve aí essa palavra, agarrar. E coloca isso de novo, quando você estiver estudando. Se você for fazer uma sessão de estudo de hoje até amanhã, na live 2 de preparação, coloca foco nisso daqui. Eu quero agarrar a informação na minha cabeça. Como é que a gente agarra? Bom, você vai testar. Meu nome é Vitor Ribeiro. Repete na sua cabeça, qual é o meu nome? Você tem o meu nome, você conseguiu agarrar aquela informação. E se eu falar que o ato administrativo tem 5 requisitos, eu pergunto para você agora, quantos requisitos tem um ato administrativo? Você conseguiu agarrar essa informação. Os requisitos são motivo, objeto, finalidade, forma e competência. Repete eles na sua cabeça, vê se você agarrou. Porra, mais ou menos, agora foi muito, porque foi muito rápido. Eu digo, eu sei, faz parte. Mas o que é o estudar? É o nosso ato de não apenas ouvir. Ouvir é um ato passivo e não gera por si só aprendizagem. Não é o ato de eu assistir a aula. Assistir a aula por si só é um ato passivo e não gera necessariamente aprendizagem. Não é sequer um ato de leitura. Ler por si só, ele é um ato passivo. Você consegue ler sem entender ou sem compreender nenhuma das informações naquele momento. Entretanto, você consegue agarrar. Cara, isso aqui é incrível. Você ainda falou na mesma hora que eu falei, só ficou faltando a forma aí, mandou muito bem, olha, coraçãozinho pra você. E você vai agarrar aquela informação na sua cabeça. O que é o estudar? É o nosso ato de você agarrar aquela informação. Vitor, como que eu vou lembrar? É muita informação. Você vai lembrar do jeito que você aprende uma informação, você vai lembrar de todas elas. Mas, Vitor, é coisa demais. Eu sei. E como que você vai fazer? Um de cada vez. Você vai fazendo um de cada vez. Então, imagina por um instante que isso daqui é a quantidade total de pessoas que estudam para concurso no mundo. Isso aqui são todos os concurseiros, isso aqui são todos os seus concorrentes. Isso aqui são os 5 mil concorrentes para 9 vagas que nem eu enfrentei. Isso aqui são os seus 5 mil. Quando a gente fala do pessoal, a gente tem um medo de, cara, é muita gente. Mas a primeira coisa que você tem que lembrar da sua concorrência é o seguinte. 80% desse pessoal tem um jeito de estudo que é totalmente passivo. Isso quer dizer, aquilo que eles estudam, aquilo que eles leem, aquilo que eles escutam, não gera qualquer efeito de memória. Eu não estou dizendo que gera um baixo efeito, não gera qualquer efeito de memória. Esse pessoal, depois de uma semana, só lembra que já viu aquilo em algum lugar. Então pensa o seguinte, essa aqui é a sua concorrência, 80% desse pessoal não é seu concorrente. A gente tem esse grupo, ainda não resolve. De quem estuda para concurso, 16% tem um jeito que até consegue se lembrar de uma coisa ou outra, mas é um jeito muito complicado, precisa de muitas e muitas horas e consegue fazer uma aprovação num concurso intermediário. Por quê? O que eles fazem? Eles vão fazer uma ação em massa, eles vão ser aprovados porque é quantidade de horário, não é efetividade. Mas quando a gente pega qualquer concurso intermediário, eles já estão fora de você. A gente tem esse grupo. 4% do pessoal tem um sistema que até funciona. Só que é um sistema que é complicado de revisão. E eles nunca conseguem chegar na hora da prova com tudo aprendido. Daquele povo todo que a gente começou, isso aqui é a sua concorrência. Desse povo todo que começou, isso aqui é a sua concorrência. 1% de quem estuda para concurso tem um jeito de aprender, sabe como aprender para agarrar essas informações na cabeça. E ao estudar dessa maneira, isso sim vai ser sua concorrência. E o mais importante, você vai ser a concorrência desse pessoal. Então escreve aqui, eu não tenho medo da concorrência, eles que têm que ter medo de mim. Escreve assim, eles que têm medo de mim.
E o ponto mais chave vai ser, você quer ser esse 1%. Você quer estar nesse 1% que tem chance, não necessariamente vai ser aprovado. O meu concurso foi uma taxa de menos de 0,2% dos inscritos foram nomeados. Mas a primeira coisa é, você vai trabalhar resolvendo com si mesmo a parte de aprendizado. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, primeiro, o que é o aprender? É o ato de você agarrar essa informação. E se você consegue agarrar a informação, eles que têm que ter medo de mim. Escreve aí de novo. Eles que têm que ter medo de mim. Eu não tenho medo dele, eles que devem ter medo de mim. Massa, isso. Segundo ponto-chave, o que eu vou estudar dentro do meu conteúdo? Você está se preparando para um concurso e desse concurso que você escolheu, esse concurso que é o teu alvo principalmente, você vai precisar matar os itens do seu edital. O edital, ele mostra todos os itens que podem ser cobrados na sua prova. O que você vai fazer? Você vai cair dentro desses itens e você vai matá-los. Se você tem essa objetividade de usar o seu edital como se fosse um checklist de itens, você consegue passar. Você consegue ir rápido. Se você entrar na onda de cursinho, hoje em dia um concursinho famoso preparou para o TCU. 1.200 horas de videoaula para o TCU, 30 mil páginas de conteúdo. Como que a gente vai fazer isso? O concurso do TCU deve sair possivelmente nos próximos 3, 4 meses, ainda esse ano. Como que a gente vai conseguir fazer isso tudo a tempo? Eu preciso de uma objetividade extrema. Então, o que eu preciso estudar? Eu vou precisar estudar os itens do edital. Esse daqui vai ser o ponto mais chave. Como que você vai chegar nesse grupo de 1%? 99% do pessoal, aquele grupo inteiro que eu já rasguei e fui jogando pra lá, eles tentam adivinhar o que vai cair na prova. Eles tentam olhar provas anteriores e ficam só enrolando nisso, eles ficam só fazendo questões. O que você vai fazer? O que você vai estudar? Você vai pegar os itens do seu edital, você vai mapear esses itens do seu edital, você vai olhar nele e você vai ver. Pode ser que tenham 200 itens, 300 itens, 400 itens, 600 itens, 700 itens, 800 itens, 1000 itens e você vai aprender isso. Por exemplo, escreve para mim rapidinho para qual concurso você está se preparando. Tem muita gente se preparando para o concurso do Banco do Brasil. Esse é um concurso inicial, esse é um concurso relativamente simples frente aos que existem na administração pública e quando a pessoa se inscreve para esse concurso, ele tem aproximadamente 180 itens no edital para cair. Sendo que desses 180 itens tem português, tem raciocínio lógico, tem matemática, tem muita coisa que a pessoa já viu. Então tem uma chance de você ter pegado desses 180 itens, cerca de 60% dos itens você já ter visto. 60 itens você já ter visto. Então são cerca de 120 novos itens que você nunca viu. E cabe a você fazer o quê? Em 1 mês e meio, que você ainda tem até a prova, você vai ter que matar aproximadamente 120 itens. Você tem, então, 6 semanas para 120 itens. Se você consegue matar aproximadamente 20 itens por semana, dá tempo de você chegar lá. Alguns de vocês estão mais lascados. Você vai fazer, por exemplo, PCDF. PCDF vão ser 200 itens se for para escrivão, 350 itens se for para analista. Só que você tem 1 ano e meio para estudar isso aqui. Você já teve 1 ano e meio. O que você precisa fazer até lá? Cada um desses itens eu preciso ter matado. Então, o que você vai estudar? Você vai estudar os itens do seu edital. Aí a Zélia vai estudar para o INSS. O INSS não está aberto isso. O que ela vai fazer? Ela vai pegar o edital anterior do INSS, vai pegar os 300 itens que caíram no passado e ela vai começar hoje a estudar os itens anteriores dele. E é isso que ela vai estudar. Como nós vamos estudar? Essa é a introdução do processo inteiro. Número 1, eu vou agarrar aquela informação na minha cabeça. Então faz aqui de novo. Eu quero que você faça com as minhas mãos. Eu sei que eu não estou te vendo, mas pega suas mãos e faz assim. Eu vou agarrar a informação na minha cabeça. Então faz de novo, faz assim, ó. Eu vou agarrar aquela informação. Como que você faz para agarrar? Você percebe os itens que você precisa, com base nos itens do seu edital, principalmente se você estiver comigo nas 3 perguntas que eu vou te mostrar ao longo da maratona, o que é, para que serve, como funciona. No momento que você olha ele, você agarra aquele item. E simplesmente, se você repetir na sua cabeça, isso já começa excelente para agarrar. Então eu tenho uma frase para você. Uma frase é, chegou conteúdo novo, fala o seguinte: para, deixa eu repetir isso. Escreve, fala primeiro comigo, Deixa eu dizer, por exemplo, eu vou te ensinar várias técnicas de neuroaprendizagem. Neuroaprendizagem é uma informação nova, então fala assim, ó, para, deixa eu repetir isso.
Porque no ato em que você repete, por mais complexo, você não precisa sequer ter entendido ou compreendido aquela informação. No ato que você simplesmente repete, tipo, ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública, na qual, agindo sob essa condição, tem como objetivo, aí você dá uma colada e repete na cabeça. Modificar, alterar, restringir, transformar ou extinguir direitos e obrigações dos seus administrados. Você olha e conferiu? Se você repetir, isso por si só se transforma num estudo ativo. Isso por si só, ele já funciona. Então a Angélica está dizendo, eu sou terrível em matemática. Por quê? Porque ninguém reforça, ninguém repassa ou agarra as informações de matemática. Ela vai te perguntar sobre o que é uma inferência, o que é uma dedução, o que é um arranjo, o que é uma combinação, qual é o volume, qual é a área, qual é o perímetro, qual é o raio, qual é a área, qual é o volume que eu já falei de cada um dos sólidos. Ele vai perguntar da sua conta, ele vai pedir para fazer a fatoração e você não sabe o que é nenhuma dessas coisas. Por quê? Porque você leu, você fez questão, mas você não agarrou. Se você agarra o que é a fatoração e como eu faço ela para sair da raiz, o que é um polinômio, como eu faço para tirar uma raiz, qual é a área de um círculo, qual é o volume de uma esfera, e você começa a calcular isso daqui, dessa maneira, isso a gente começa a fazer. E tudo que eu vou falar sobre isso, ele vai ter a ver com a Maratona Fúria Fila. Quem é que está inscrito na Maratona Fúria Fila? Isso aqui vai ser um evento que eu vou conduzir dos dias 12 a 18 de agosto. Eu só quero te adiantar no seguinte. E por que esse evento ele é importante? Eu quero trazer uma transformação para você. Primeiro, uma vez por ano eu regravo um curso meu de R$ 997. E para contribuir, para ficar legal e para ser divertido, eu convido um monte de gente para chegar e estar junto comigo. E você tem a chance de assistir a um curso meu de R$ 997 ao vivo comigo. Ele vale muito mais. R$ 997 é porque se a gente cobra um valor extremamente caro, por exemplo, fica desafiante para o concurseiro e tudo mais. Mas você vai ter que ter a chance para isso. Quem já está inscrito nessa maratona? Cara, que massa! Ela vai ocorrer dos dias 12 a 18 de agosto, então são 7 dias. Por isso é uma maratona e por isso que hoje eu estou começando contigo a preparação. A gente vai conversar contigo, eu vou terminar antes das 9 horas, mas ao conversar disso você vai ter essa transformação e a grande causa que a gente quer. Por que eu estou conduzindo essa maratona para vocês? Porque hoje em dia em concurso público, quem escolheu concurso público, ele ficou muito na pegada de que é uma fila. Concurso público é uma fila, basta eu ficar na fila que uma hora eu passo. Basta eu ficar na fila que uma coisa ela vai acontecer. E qual é o problema da fila? O problema é que quando a pessoa está na fila, a nossa vez nunca chega. No momento que a gente fica só esperando chegar, isso nunca chega. Por quê? Porque sempre tem um filho da mãe furando a nossa fila. Quando a gente pensa, por exemplo, se hoje, e responde aqui pra mim, se hoje a sua prova fosse hoje, e não daqui a alguns meses, se sua prova fosse hoje, pensa no número de vagas que existem pro seu cargo, se sua prova fosse hoje, você estaria dentro das vagas? Fala na cara, sim ou não? Você estaria dentro das vagas hoje, sim ou não? Você estaria dentro dela? Se fosse hoje? Se fosse hoje, você estaria? Isso. Se você fosse hoje, você, possivelmente, sendo honesto, você diria, eu não tô, mas Vitor, não tem problema. Por quê? Porque eu tenho 3 meses para me preparar, eu tenho 2 meses. Daqui a 2 meses eu estarei dentro das vagas. E a gente tem esse pensamento, basta eu não ficar tranquilo, porque eu ainda tenho 2 meses para chegar até lá. Mas qual é o problema? Presta atenção. Hoje tem um grupo de 50 pessoas, de 100 pessoas, de 200 pessoas que se eu perguntasse se a prova fosse hoje, você estaria dentro das vagas, elas diriam que estão. Você não apenas tem 3 meses para chegar onde esse pessoal está aqui hoje. Você vai ter esses 3 meses para chegar aqui, esse pessoal vai andar e você vai ter ainda que ultrapassar esse pessoal. Olha que bizarro isso no seu desafio, se você vai deixando as coisas mais para a última hora. Mas eu tenho 2 boas notícias para você. Quem quer uma boa notícia? Diz assim, eu quero. Quem tem uma boa notícia, manda um coraçãozinho aí. Uma boa notícia número 1. 25% de quem vai assumir as vagas ao longo desse próximo ano, 25% de quem vai assumir as vagas de concurso ao longo desse próximo 1 ano, ainda não começaram a estudar. 25% do pessoal que vai ser nomeado ainda não começou a estudar. Então o ponto mais chave é se você dizer, será que vai dar tempo, será que dá tempo, será que é possível? Mano, é possível. Só que
Vários desses 25% são primeiro colocado em vestibular, cara que passou no ensino médio sem problema ou sem dificuldade, então eles vão continuar sendo um desafio pra gente. E qual é a causa que a gente tem? Muita gente estuda e permanece na fila, e continua na fila ao longo desse tempo. O que a gente precisa? E o que a gente tem que ter esse resultado de superar? Eu preciso não apenas fazer o meu plano, mas eu preciso efetivamente ir além. Eu vou falar do concurso do Banco do Brasil. Araújo, tudo isso que eu tô falando é Marisa, né? Precisa do Banco do Brasil. Você vai olhar agora os itens do seu edital. Eu não vou te dar aula sobre nenhum dos itens do edital, mas eu vou te ensinar como que você faz isso, como que você organiza e cada um dos pontos. Esse daqui é o ponto-chave e hoje eu vou te falar sobre esses 3 pontos, que é o que é estudar, como estudar e o que você vai estudar. Na Maratona Fúria Fila, a gente vai ter 7 dias para conversar sobre mais assuntos e eu tenho uma pauta maior. Então a gente vai começar nessa quinta-feira agora. Então eu vou colocar sobre como 1000 candidatos atingiram uma aprovação com 3 passos inesperados. São 3 conversas que você nunca ouviu no cursinho, você não ouviu, você só escuta se você estiver efetivamente conversando com aprovados. Esse pessoal ele vai falar. Segundo, como você vai se tornar um sniper dos concursos e não um Rambo. Como você vai ser um atirador de elite. Terceiro, vocês vão amar isso aqui. Isso aqui vai ocorrer no sábado. 3 passos para você acertar 80% das questões de concurso. No domingo, que é um dia maravilhoso, você vai ter que se virar, seu domingo é comigo. Como você vai fazer para aprender de primeira? E a gente volta nas semanas que vem. Segunda-feira, como você faz para aprender mais rápido o conteúdo que você precisa? Terça-feira, como você vai montar um cronograma matador para ti? E na quarta-feira, como você vai fazer? Isso aqui vai ser incrível. Um plano para você ter a sua primeira aprovação ainda em 2021. Um plano para você ter a primeira aprovação ainda em 2021. Então, olha só, se isso aqui é uma coisa importante para você, o que eu quero que você faça? Você conhece alguém que está na fila hoje? Você conhece alguém que está enrolando, que está batendo cabeça hoje e que está na fila? O que eu quero que você faça? Aqui embaixo tem um aviãozinho, aqui embaixo, logo no celular, nesse cantinho aqui, provavelmente, ele tem um aviãozinho. Clica nesse aviãozinho e você vai ver quem são os seus amigos que estão online. Chama 3 pessoas para vir aqui assistir, porque eu vou falar para eles o que eles têm que estudar, o que é o estudar e como eles vão estudar para concurso público. Arrocha nisso aqui, clica. Então, Ana Ju, essas aulas vão ser ao vivo. Por quê? Porque é um curso meu de mais de R$1.000 que eu vou estar entregando ao vivo para o pessoal, para aquela audiência. Eu não posso deixar ele aberto para todas as outras pessoas e tudo mais. Mas vai ser uma super coisa para quem estiver ao vivo. Então, olha só, clica nesse aviãozinho e quando você tiver convidado 3 pessoas, eu pelo menos as 3 pessoas que você ama, que precisam desse conteúdo, bem aqui embaixo, logo onde você tem, Marisa, do lado onde você clicou para comentar, logo do outro lado, vai ter 3 pontos e tem um triângulozinho assim para cima. Provavelmente ele tá na quina. Clica nesse, convida 3 pessoas e você escreve assim, ó, cara, compartilhei. Compartilhei, chamei o pessoal, eles estão aqui comigo. A gente sempre fala que aprovação é um esporte em equipe e é importante você ter à sua volta um grupo de pessoas que vão estar torcendo por você, vão estar fazendo a diferença junto contigo. Então manda coraçãozinho, convida 3 pessoas e você fala aí que isso aqui vai pegar fogo, você vai adorar esse ponto. Escreve aí se você compartilhou. Então vamos lá. Começando aqui a pauta, voltando e nos aprofundando em cada um dos concursos. O que é estudar? O que é o estudar? Estudar é o ato que nós fazemos para conseguir aprender. Estudar é o que a gente vai executar para conseguir aprender. Mas esse é o estudar. O resultado do estudar é o aprender. E ao entender no aprender, o que você vai ter ao longo desse desafio? Você vai descobrir o que aprender, como organizar. Cara, obrigado, Davi. Valeu, Carla, obrigado. Marisa, obrigado por isso aqui. Lila, show, valeu. Valeu, pessoal. Obrigado, Cleo. Cara, gente, nossa, obrigado por isso aqui. Isso aqui vai bombar e obrigado você. Misabelle, obrigado. Valeu, Val. Valeu, Luciana. Obrigado por isso aqui. Show! Luciana também, Wagner, obrigado por isso, obrigado, Zélia. Então, olha só, o que é o estudar? É o ato que nós fazemos para o aprender. O Tony Robbins ele fala que é muito importante nós estarmos produtivos e não ocupados. A manada, os nossos concorrentes, eles focam no estudar. Eles focam nas horas que eles implementam. E nós não queremos apenas as horas, efetivamente. Nós queremos
o aprender e o resultado que você vai ter, tanto comigo nessa live, nas lives de preparação que eu vou fazer amanhã e depois, e principalmente ao longo da maratona da aprovação, o que você vai ter é a capacidade de aprender conteúdo, aprender de primeira e saber como se fosse um sniper qual é a atividade exatamente do que você precisa para gerar o resultado. Pô, Tatiana, Ozzy, obrigado. Se for a Osineide, oi, bem-vinda de volta. Aparecida, cara, obrigado por isso aqui. E você vai ter esse vai ser o teu resultado que você vai ter. A partir daí, você vai encontrar, ao final da maratona, você vai dizer: entendi o que é o aprender, entendi o que eu tenho que fazer para passar em concurso público e entendi por que eu não estava tendo até agora. Caso você queira, enquanto eu estiver conversando, vai mandando algumas perguntas, essas perguntas eu vou estar olhando e no final eu vou ter um tempinho para conversar com vocês. Então, o que é o estudar? É o ato de você, por meio da leitura, por meio de assistir uma aula, você agarrar aquela informação. O estudar não diz respeito à quantidade de horas, não diz respeito à quantidade de questões, diz respeito à quantidade de agarramentos que você faz e executa. O que é o estudar? É o agarrar aquele conteúdo na cabeça. Nós fazemos isso por meio de criação de uma representação mental. A representação mental é o que sobra quando a gente pensa em uma informação. Se eu falo para você, por exemplo, pensa em um carro. Você consegue pensar num carro. Por quê? Porque você tem uma representação mental. Se eu pergunto para você, pensa numa rebimboca da parafuseta, o que vem na sua cabeça? Provavelmente não vem muita coisa. E por que não vem muita coisa? Porque você não criou uma representação mental sobre essa informação. Então, o estudar, ele é o ato que nós vamos fazer e nós vamos executar para gerar o resultado do aprender. E o que é o aprender? É você conseguir agarrar aquela informação na nossa cabeça. E pode fazer isso da maneira mais simples possível, como simplesmente repetindo aquilo tudo. Isso é o que a gente vai fazer. E ao encontrar isso, nós estamos nesse momento numa época de Olimpíada, onde tem vários concorrentes e um compete com o outro. E a gente sempre pensa, o herói, ele é do tamanho dos nossos inimigos. Os nossos inimigos, eles estão lá no caminho, eles vão tentar ferrar a nossa vida, ferrar isso aqui tudo. Mas como esportista, a nossa pegada começa a ser uma ideia diferente. Você imagina um campeão de vôlei, que não ocorreu, mas um campeão de futebol, uma campeã de ginástica olímpica que detesta ginástica olímpica? Você consegue imaginar uma coisa como essa? Cara, você não consegue imaginar uma coisa. Você não consegue pensar numa pessoa que estuda, que é um cantor excepcional, mais conhecido e premiado, que detesta o ato de cantar. Entretanto, nós vimos um monte de gente que estuda para concurso, que adoraria ter o conteúdo, que adoraria ter a aprovação e o resultado, mas qual é o problema deles? Que eles não detestam aquilo. Então, numa época de Olimpíada, pessoal, nossa pegada, ela é diferente. Tá pensando aí na rebimboca da parafuseta. Aprender é o nosso esporte. Aprender é o nosso esporte. Escreve assim, aprender é o meu esporte. Escreve essa frase. E essa é a frase que eu preciso que você tenha. Porque se você tiver, enquanto você está focando no teu estudo e você está dizendo, eu detesto estudar, mas ele está assim, será que já voltou, Érica? Se vocês estão me ouvindo certinho, me digam que tá ok. Eu vi que de repente caíram 10 pessoas do nada, mas se eu já estiver funcionando, vocês me avisam. Escreve assim essa parte, aprender é o meu esporte. E como é o meu esporte, eu preciso me apaixonar por isso. A prova é a minha competição. Escreve assim, aprender é o meu esporte. A prova é a minha competição. Cabe a mim me apaixonar também pelo ato de aprender, também pelo meu esporte. Eu vou precisar descobrir como o meu esporte ele funciona mais. Não apenas ficar ocupado, não apenas sentir-me como se eu fosse uma vítima, mas efetivamente fazer o meu estudo. Então vamos lá, primeiro ponto-chave. O que é o aprender? O aprender é o que é o estudar. É o ato do conjunto de coisas que nós fazemos com o objetivo de aprender informação. O que é o aprender? É segurar a informação na nossa mente. Aprender é o nosso esporte, nós temos que ficar apaixonados por isso. Se você é um bom aprendiz, não importa se você vai jogar numa várzea, num campo mais ou menos, num campo chuvoso, você vai amar aquele processo. Se aprender é isso aqui, você vai amar isso. E esse vai ser o seu esporte. E cabe a você não ficar reclamando, essa matéria é boa, essa não é e tudo mais. Ao ter isso, o que você vai estudar? Primeira coisa que eu preciso é decidir qual é a minha carreira. Eu
vou escolher de todos os concursos que existem qual é a minha carreira. A carreira vai dizer o grupo de concursos que eu vou me inscrever. E a coisa chave sobre a sua carreira vai dizer quem você quer ser quando crescer. E eu tenho uma pergunta para você. Quando você crescer, você quer ser o quê? Você vai querer ser uma pessoa da área administrativa, uma pessoa da área de finanças, uma pessoa da área jurídica, uma pessoa da área de segurança, uma pessoa de TI, uma pessoa de educação, uma pessoa de economia, uma pessoa da área de saúde. Quem você quer ser quando crescer? Quem você quer ser quando crescer? Então ali ela começou a dizer, cara, eu quero ser policial. Às vezes você já é e tudo. O que eu preciso para saber o que eu vou estudar para a minha prova? A primeira coisa é a minha carreira. Quem eu quero ser quando crescer? Qual é a profissão que eu quero ter? Se do nada desaparecesse concurso público, eu levaria meu currículo para quem? Eu iria fazer estudo do quê? Se não existe mais concurso público, eu não tivesse que ficar estudando direito constitucional e administrativo, eu faria curso de quê? Isso vai mostrar quem você quer ser quando crescer. E essa carreira ela vai ser chave, porque todo ano vai te dar uma possibilidade de fazer 3 provas para tudo lá. Então a Angélica está falando escriturário. Escriturário é um pouco do cargo. E qual é a carreira que está dentro desse cargo? Que independente do nome, você poderia fazer. Aqui ele está dizendo, eu quero ser veterinária, eu quero ser farmacêutico, eu sou da área administrativa, eu vou estudar gestão de pessoas, eu vou estudar um pouco de contabilidade, independente do que aconteça. Então o Davi está dizendo que o cargo que ele quer é de assistente social, e o Carlos está dizendo o cargo que eu quero é técnico do INSS. E se você for técnico do INSS, qual é a carreira que você vai ter? Quais são as coisas que você vai fazer ao chegar lá? Então a Ana está dizendo, eu quero ser delegada da Polícia Civil. A gente tem hoje 5 delegados já nomeados, incluindo Polícia Federal, vários da Polícia Civil também. Qual é a tua carreira que você quer? O que eu vou estudar? Eu vou estudar o conteúdo, as disciplinas e o conteúdo programático dessa carreira. Então agora tem 2 pontos chaves e a gente vai se aprofundar mais. Quais são 6 disciplinas chaves dessa sua carreira? Quais são 6 áreas de conhecimento que todo mundo que trabalha na área de segurança, na área administrativa, na área de engenharia, na área de informática tem que saber e que tem que dominar? Quais são 6 conhecimentos que na área administrativa, na carreira, como orientadora pedagógica, como auditor tributário, uma pessoa precisa dominar? Escreve aí e anota. Essas são as 6 áreas chaves que você precisa saber. Essas 6 áreas chaves vão ser os pilares da sua aprovação. Depois a gente pensa em como aprender o raciocínio lógico. Depois a gente se preocupa com o regimento interno, com a lei extravagante. Mas ao pensar na tua carreira, quais são 6 áreas que você diria, cara, nessa carreira, eu quero ser muito bom nisso aqui. Então a Lebone, quanto tempo? Mais de um ano que eu não vejo você. Português administrativo constitucional. Legal, isso aqui é uma base para você ser um servidor público. Praticamente qualquer servidor público precisa saber português, precisa de direito administrativo, que regula o que ele vai fazer e os direitos que ele tem, e precisa de constitucional, porque ele está em volta disso daqui. O que você precisa? Quais são as suas matérias? Então a Lila está dizendo, eu quero ser bom em direito penal e em direito administrativo. Legal, e quais são outras? Vamos aumentar um pouquinho mais. Escolhe 6 matérias, 6 disciplinas para você. Então a Gisele está colocando português, direito administrativo, administração. Vocês estão ainda bem nas matérias básicas. Quais são as matérias chaves para você? Ao encontrar essas matérias, que eu espero que você tenha escrito em algum lugar, o que você vai fazer? Você vai usar um edital guia. Então a Lebone colocou, para mim é AFO, a Fátima colocou, para mim é a legislação tributária, eu quero saber também. Você vai usar um edital de referência, que pode ser um edital antigo que já foi lançado, ou pode ser o próximo edital. Você vai abrir esse edital, chegar lá na parte final, e você vai olhar o conteúdo programático. E você vai listar o conteúdo programático desse conteúdo. Você vai colocar, é isso que eu tenho que fazer, e depois eu te ensino no edital Olé. Esses são os itens que eu preciso saber. E você vai colocar um grupo de elementos. Então a Jane colocou legal aqui, né? E quais são os conhecimentos específicos, Jane? Então ela colocou aqui, digamos, por exemplo, português. Ninguém estuda português. Eu preciso estudar itens de português. Quais são os itens? Você vai usar um edital antigo para usar como referência. Você vai ter lá interpretação de texto, mas aí começam nos itens. Gêneros verbais, tempos verbais, a concordância verbal e nominal, e você vai aprender isso daqui, crase, acentuação, pontuação, o uso de elementos de referenciação, de substituição. Esses são os itens que eu vou aprender.
Aí alguém colocou agora direito administrativo. O que você vai aprender? Eu tenho que saber o que é administração direta, administração indireta, o que é uma autarquia, uma fundação, uma sociedade de economia mista, uma empresa pública. Eu preciso saber dos poderes administrativos, o poder derivado, o poder discricionário, o poder de polícia, o poder regulamentar, o poder hierárquico. Eu tenho que saber cada um desses. Eu tenho que saber dos serviços públicos, eu tenho que saber a licitação e as formas de licitação e tudo mais. Então, o que eu vou estudar? Da carreira que eu escolhi, eu vou escolher cerca de 6 disciplinas chaves, que são as disciplinas que eu quero estar bom. Eu vou usar um edital antigo de referência ou o meu edital que está lançado e eu vou colocar o conteúdo programático do meu edital. Esses são os itens que eu vou aprender. Esses são os elementos que eu preciso. Então, Fernanda, eu posso usar o edital do processo seletivo que eu vou fazer concurso? Cara, com certeza, se você precisa dele, ele tá ótimo, né? Ele vai ser um alvo para você. A Angélica tá colocando, eu preciso de matemática financeira, então eu vou ter muito sobre os juros, e vai ter fatorial em tudo que é canto, eu vou precisar saber da tabela price, essa coisa toda e tudo mais. E a Cláudia está dizendo, meu edital já saiu, então é legal, você não precisa olhar em editais anteriores, você pode pegar exatamente isso. Então você vai fazer uma lista, e essa lista vai ser como se fosse uma lista de compras. Essa lista de compras, ela é o ponto-chave do que você precisa. E ao saber, então, o que você vai estudar, a pergunta-chave fica sendo, como que eu vou estudar? Como efetivamente eu vou estudar cada um desses conteúdos? Eu já tenho essa lista, eu vou escolher a fonte. Quando que você vai aprender a escolher a fonte? Você vai ver isso comigo na Maratona Fúria Fila, mas primeiro você tem que saber o que estudar e como você vai estudar esse conteúdo. Primeira coisa, imagina que o ato de estudar é como se fosse um ato de você plantar uma mudinha de informação. Quantas mudas a gente consegue plantar de uma vez? A gente, na mesma sessão, a gente consegue plantar mudas. Mas a cada vez, pessoal, escreve aí, quantas mudas a gente consegue plantar a cada instante? Você está lá plantando. Quantas mudas? Você consegue pegar 4 mudas ao mesmo tempo e plantar na terra? Sim ou não? Não dá, né? Nós plantamos uma mudinha de cada vez. Como que eu vou estudar? Uma muda de cada vez. Um item de cada vez. Um conteúdo de cada vez. Eu, nesse momento, estou estudando pontuação. Eu vejo todas as pontuações e peguei essa uma mudinha e eu vou plantar. Depois eu vou estudar crase. Peguei essa uma mudinha e plantei. Depois eu vou falar relação de subordinação e coordenação. Peguei uma mudinha e plantei. Mudei de disciplina. Eu vou pegar uma mudinha de concorrência dentro da licitação e eu plantei. Depois eu peguei uma mudinha de tomada de preço na licitação e eu plantei. Aí eu peguei uma mudinha que é do princípios da licitação e eu plantei. Um de cada vez. Você pode ficar assistindo uma aula e ficar desatento com o que está acontecendo, porque o professor está falando de muita coisa. Só que você precisa o quê? Pegar as palavras do professor, ou pegar os itens do seu livro, ou aquilo que você ouvir, e estudar é o quê, pessoal? Estudar é o quê? E você vai fazer o quê com aquele item? Você vai fazer o quê? Você vai agarrar aquele item. Então você vai fazer o quê? Faz de novo comigo. Agarrar aquele item. E agarrou um item de cada vez e plantou um item de cada vez. Aquilo que a gente planta, fica na nossa cabeça para sempre? Aquilo que a gente planta na mudinha que a gente coloca lá no terreno, isso fica pronto para sempre, a gente nunca mais precisa cuidar? Oi, Tatiana, beleza? Aquilo que a gente planta, ele fica lá para sempre e a gente nunca mais precisa cuidar? Cara, a gente precisa. O fato de você ter plantado a mudida não significa que ele vai ficar pra gente o tempo todo. Certo? Fernanda, aí a gente pode escolher um monte de coisa. Isso aqui é uma regra que 70%, 80% de quem eu entrevistei não precisou fazer. O ponto mais chave é você agarrou aquele conteúdo. Como que eu agarro? É difícil. Cláudia, repete na sua cabeça. É só isso, repete na sua cabeça. E lógico que no domingo a gente vai falar sobre como aprender de primeira e mais forte sobre cada um dos pontos. Aquela plantinha que você colocou lá, se você deixa ela agora ao sol, ela vai morrer, ela vai queimar, ela vai secar. O que é que nós precisamos fazer? Você vai aguar aquela mudinha. Você vai pegar uma água e você vai jogar em cada uma das mudinhas. Quantas você vai ter que regar?
Todas, só aquelas que você quer que fiquem vivas. Quantos dentes a gente escova? Só aqueles que você quer que permaneçam para você. Então, ao regar e ao jogar um pouquinho de adubo e ao ter um pouquinho mais, o seu jardim ele começa a florescer. O que é o regar? É a revisão. Você capturou aquela informação, plantou, fez anotação, repetiu na sua cabeça, fez algumas questões e tudo mais, você plantou ela na sua cabeça. Agora eu preciso cuidar, eu preciso revisar aquele conteúdo. Revisar é o cuidar daquilo. E o revisar é o mais importante. No dia da prova, o que vai acontecer? É como se juízes viessem visitar o seu jardim e vão visitar o jardim de todas as pessoas. Natália, fica tranquilo. O plano não é tão importante se você não sabe o que fazer na hora do plano. Durante todo o ensino médio, pessoal, presta atenção aqui no que ela colocou. Durante todo o ensino médio, todos os alunos da sua sala tinham o mesmo plano. Todos os alunos tinham o mesmo conteúdo programático, todos os alunos tinham o mesmo cronograma, todos os alunos tinham o mesmo professor, a mesma fonte, o mesmo livro. E ninguém podia procrastinar porque a gente era obrigado a estar lá durante o ensino médio. Entretanto, o resultado era totalmente diferente. Por quê? Porque alguns alunos, inconscientemente, descobriram que eles podiam e precisavam agarrar aquela informação. Muitos passam a vida toda e nunca anotam. Por repetição, conseguem tirar uma nota mequetrefe, que é uns 50%, eles conseguem passar e se formar no ensino médio, conseguem passar numa faculdade, que é uma faculdade que era a que deu conta de passar, porque nunca aprendeu como estudar. E se você sabe isso, aí o plano você vai ver e a gente vai fazer na terça-feira que vem, você vai ter um cronograma matador. Isso aqui vai estar resolvido. Mas a coisa mais importante não é o cronograma, porque se eu der o mesmo cronograma para 1000 pessoas, o resultado vão ter 1000 resultados diferentes. O ponto mais chave é o como fazer. Então, Nunes, sim, você pode fazer isso daqui, pode pegar esse mesmo conteúdo, mesmo sendo de 2007, caso você consiga atualizar por algum outro concurso, de algum outro concurso um pouco mais acento, e só para complementar, você pode fazer e executar, beleza? Então, vamos lá. Você vai pegar uma mudinha de cada vez. Você vai plantar uma mudinha de cada vez. Isso quer dizer, durante aquela sessão de estudo, ele começou a falar de um item novo do seu edital, ou você começou a ler um item novo, ou o seu PDF começou a pegar um item novo do seu edital, você vai dizer, para, deixa eu repetir isso. Apareceu o conceito, para, deixa eu repetir isso. Apareceu a aplicação, para, deixa eu repetir isso. E você repete isso na sua cabeça. É só reler. Então a Aline pergunta, você acha melhor estudar uma matéria por dia ou estudo intercalado? Eu vou responder isso lá na terça-feira, mas ela falou isso, eu repeti na cabeça. A Aline ela quer saber sobre o estudo intercalado, se é melhor do que estudar uma matéria por dia. Eu vou ter isso daqui, mas agora eu sei. E como que eu sei? Eu simplesmente repeti na minha cabeça. O Nunes está perguntando, como estudar se o último concurso que eu quero foi executado em 2007 pela ESAF? Eu estou estudando pelas matérias básicas. Eu repeti isso e agora eu sei que o Nunes está estudando para um concurso que ocorreu em 2007, ele está com medo porque ele não tem mais outra coisa e foi executado pela ESAF. Pessoal, o simples ato de você repetir aquela informação já gera um super resultado e uma super retenção por si só. E a gente começa assim, quando você repete, é o momento que você segura a muda. E aí você anota, que você começa a plantar, você pode fazer um mapa mental, um garrancho, ou pode fazer uma anotação simples, se você colocou ela ali, você pode fazer repassar em voz alta, você pode fazer algumas questões, você pode fazer um monte de coisa aqui ao longo do tempo. Mas o momento quando você coloca ela lá, você plantou, e você plantou um item de cada vez. A revisão, ela é o quê? É o aguar o seu jardim. E daqui a pouco eu vou ali fora a gente plantou 15 metros quadrados de grama, eu vou ter que passar água. E quando que eu tenho que passar água? Eu tenho que passar água todo dia. O bom é que a informação, quando ela é bem aprendida, não precisa ser com tanta frequência. Eu vou te mostrar uma sequência de revisão que você vai conseguir, cara, praticamente ter aquele conteúdo na ponta da língua pelo resto da vida. E como que você vai estudar pro INSS? Você vai escolher cada uma das matérias, as 6, você vai levantar o conteúdo programático, você vai estudar um item de cada vez, agarrar aquele item. Princípios do direito previdenciário, você vai agarrar aquele item. Anotou, plantou e tudo mais. E com a revisão em massa, você vai chegar. E agora que eu fiz a revisão, de tempos em tempos eu vou testar. Aquilo que está plantado, eu vou testar. Como que eu testo? A primeira forma é um teste seu. Você vai dar uma volta pelo seu jardim e você vai olhar o que está plantado ou não.
você vai seguir, por exemplo, o teu checklist do edital e você vai reolhar cada um dos itens. E lá ele vai ter da nacionalidade dentro do direito constitucional. E você vai checar na sua cabeça, a minha plantinha de nacionalidade está aqui, ela está aberta, está bonita, eu consigo falar o que é um brasileiro naturalizado, como pode fazer, como pode perder a naturalização e quais são os cargos privativos de brasileiro nato, a saber, presidente, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do STF, cargos da Força Armada e por aí vai. Eu consigo isso? Se isso aqui eu consigo, cara, conferir e ele tá legal. Que outro teste eu vou fazer? Eu posso pedir para um juiz externo fazer uma avaliação. E como que ele vai fazer? Ele vai me dar uma prova ou um simulado. E se eu fizer uma prova ou um simulado, eu consigo ver qual é a nota que o meu jardim está tirando. E ao usar isso é muito mais útil do que passar uma tarde fazendo questão. Porque você faz uma parte fazendo questão, você não aprende exatamente aquelas informações. Você fica mais ou menos ocupado. Você fica pensando naqueles pontos todos. Mas você não necessariamente aprende aquela própria informação. Mas quando você faz um simulado, isso sim ele te dá uma nota. E essa nota vai ser bizarramente similar e parecido para isso. Beleza? Então arrocha nisso daqui. Eu te coloquei até agora o que você vai estudar, o que é o estudar e como você vai fazer para estudar. Isso aqui tudo tem a ver com um ponto-chave. E o que a gente tem isso aqui para revisão dos pontos que a gente passou? O que é o estudar? É a nossa capacidade de agarrar a informação na nossa cabeça. Você pegou um item do seu edital de cada vez, você agarrou esse item na sua cabeça. O que você vai estudar? Você vai estudar os itens do edital, constante das disciplinas chaves da carreira que você escolheu. Então a tua concorrência se decide qual é o concurso que eles vão fazer em cima do que está aberto. Você não vai fazer isso, você vai escolher uma carreira, você vai ficar fiel a essa carreira durante um bocado de tempo. E qualquer que seja a carreira que você escolhe, você consegue fazer 3 provas por ano. Você pode fazer 3 provas por ano na área de como professor, 3 provas por ano de odontólogo, 3 provas de analista administrativo, 3 provas de judiciário. E aí a Aparecida está começando a falar agora, mas as provas serão todas no mesmo mês. Isso aqui é o que começa a sobrecarregar. A gente quer fazer 3 provas por ano, a gente não quer fazer 3 provas por mês. Mas, para todo mundo que estava com medo, é o que está começando a acontecer. E se você não tem pelo menos uma carreira, fica pior ainda. A boa notícia é que a gente tem, pessoal, anota esse número, 500 mil vagas no gargalo. 500 mil vagas prontas para sair. 500 mil vagas perto de serem lançadas para o próximo tempo, que foram travadas, primeiro, pela nossa crise política, que já dura desde 2013. Desde 2013 está uma zona política na esfera do Executivo Federal. Segundo, nesse momento, pelo início de um novo governo, onde ele apontou algumas coisas ou algumas restrições para concursos no Executivo Nacional. E terceiro coisa, pelo que a gente está vivendo, como é o nome? Oh, meu Deus! Pela pandemia no qual a gente está. E ao entender isso, eu posso ficar um pouco mais tranquilo. Por quê? Porque os concursos eles vão aparecer, as coisas vão chegar, e isso aqui vai gerar o resultado para a gente no próximo tempo. Eu queria uma coisa para vocês. Eu vou colocar essa frase aqui que foi boladona para vocês tirarem um print. O que você acha? Tira um print agora e se isso aqui valeu a pena, tira um print, me marca no seu stories, me marca no @furiafila. Esse foi o primeiro contato efetivo que eu tive para vocês no início da Maratona Furiafila. E você marca lá e eu queria que você escrevesse o seguinte: qual foi sua maior sacada? Por que valeu a pena? O que você aprendeu nesse primeiro encontro que foi o nosso primeiro passo assim? E fica à vontade, se você me marcar, fica à vontade para mandar junto uma pergunta. Se você mandar uma pergunta, eu vou fazer o máximo possível para ou te responder por áudio, ou a minha equipe te responder, ou então amanhã, na próxima live de preparação, eu conseguir colocar isso aqui para você. Então, deixa eu achar alguma coisa massa para você. É lógico que eu vou tirar. Se você vai fazer uma pó, esse aqui eu vou ter que estar agarrado com o plug da aprovação. Prepara o print, vai, arrocha aí. Tira print, meu povo, tira print.
Boa, boa. Esse é o Pietrão. E eu quero que você coloque isso, marca o @furiafila e marca quem você quiser que tenha. Amanhã eu vou fazer a segunda live de preparação. Amanhã vai ser sobre procrastinação. Então amanhã às 20 horas a gente já vai estar avançando isso daqui e vai estar muito massa, cara. Vai ser incrível e tudo mais pra ti. Quem aqui procrastina nos estudos? Quem aqui procrastina e enrola um pouco nos estudos? Você sabe que tem que estudar, você sabe que precisa estudar, mas você não avança. Cara, é isso que a gente vai fazer. Sobre o aprender, muitas vezes a gente se coloca como talvez eu não seja capaz, ou talvez esteja alguma coisa errada comigo. Nesses 11 anos que eu estou ajudando pessoas a passarem em concurso público, desde 10 anos que eu estou exclusivo para isso, desde que eu pedi a minha demissão no TCU, eu já encontrei inúmeras pessoas que dizem: Vitor, o problema é que eu sou burro. Eu queria aprender, mas eu não consigo fazer isso daqui. Por quê? Porque eu sou burro, porque eu não aprendi direito e tudo mais. O que eu já descobri de todas as pessoas, lógico que alguns têm mais costume, outras têm menos costumes, mas o que eu descobri com todos eles é, com um jeito passo a passo simples de aprender, a pessoa consegue aprender. Se você tem um jeito fácil a fácil disso, isso acaba funcionando. Vitor, o meu problema é que eu tenho TDAH. Eu tenho inúmeros alunos que começaram a diminuir a Ritalina ou inclusive retirar por causa ao aprender como se concentrar. O problema da pessoa é que, cara, eu não tenho concentração. E a gente pergunta: você já aprendeu concentração? Você usa alguma técnica de concentração? A pessoa vai dizer: cara, eu não tenho. Então a gente vai falar agora amanhã sobre procrastinação. Deve ter algo errado comigo por eu procrastinar. Nenhuma criança, você não vê nenhuma criança dizendo eu estou procrastinando. A criança diz duas coisas: tô de saco cheio, ou ela diz não quero fazer. Procrastinação é o nome adulto que nós damos para disfarçar estou de saco cheio ou eu não quero fazer. E ao entender isso, a gente consegue ir diretamente na causa da procrastinação. E o que eu já ajudei ao longo desse tempo foram mais de 1.044 veteranos de estratégia de aprovação Evolution aprovados dentro das vagas em concurso público. Qualquer que seja o seu, eu consigo te ajudar. A Natália está dizendo: eu tenho 2 filhos, é uma correria doida. A Márcia Kifuri trabalhava e tinha 2 filhos. A Thaisa trabalhava e tinha um filho. Minha esposa tinha uma filha e trabalhava. Um monte de veteranos. A Ivaneide tinha 2 filhos, trabalhava e cuidava da casa e passou no TCU. No momento que os nossos filhos se tornam o maior motivo para o nosso estudo, isso aqui se organiza. E Davi, a gente vai falar bastante ainda sobre organização de tempo e tudo bem, e sobre esses pontos. Mas o que eu queria de você hoje é: aprender não é o nosso ato de estudar. Aprender não são as horas que eu estou ocupado. Aprender não é o tempo que eu vou ficar enrolando, fazendo questão ou outros pontos desse tipo. O que é o aprender? É a minha capacidade de agarrar uma informação na minha cabeça. Repete isso de novo. Agarrar a informação. E deixa eu perguntar para você. Eu vou fazer a pergunta, repete em voz alta na sua casa. O que é o aprender? O que é o aprender? Repete você em voz alta na sua casa. O que você vai aprender? O que você tem que estudar e aprender para passar no seu concurso? Repete aí. Lembra? Puxa da sua cabeça, lembra? Como estudar? Como estudar? Repete na sua cabeça. O que você vai fazer? Quantos de cada vez? Quantos itens de cada vez? Isso. E se alguém jogar a muda e você não capturar a muda, o que acontece? Você não agarrou ela. E como que você vai fazer? Você vai agarrar aquela informação. E você vai fazer o quê? Plantar. Uma de cada vez. E o que? Com cada item do seu edital, o que você faz? Como que você estuda? Exato. Afinal de contas, pessoal, aprender é o meu esporte. A prova é minha competição. O ouro é a minha nomeação, o ouro é a sua nomeação. Cara, que massa isso aqui. Eu vou fazer até uma coisa massa. Eu vou tirar um print agora, manda todo mundo, manda um monte de coraçãozinho pro print sair legal. Eu vou tirar um print agora e eu vou postar isso aqui na minha timeline. Então assim que eu terminar aqui, eu tô terminando em alguns minutos, eu vou postar isso aqui. E o que eu queria? Eu queria que você comentasse nessa postagem que eu fizer, escrevendo qual foi a sua grande sacada. E de repente, se você puder, convida uma pessoa para estar aqui. Então olha só, taca coraçãozinho que eu vou tirar o print. Prepara agora, joga coraçãozinho, isso. Beleza? Prepara.
E esse é a inauguração, é o início da Maratona Fúria Fila. Na quarta-feira eu vou falar também sobre um processo extra que a gente vai fazer. Nós vamos ter alguns participantes VIPs, onde você vai ter uma reunião de 1 hora por dia comigo, onde você vai ter uma proximidade muito maior para fazer qualquer pergunta que você tiver, um grupo mais próximo. A gente vai conversando sobre isso daqui. Mais coraçãozinho, eu quero mais coraçãozinho. Mas o ponto mais chave é, cara, parabéns por você ter vindo aqui. Quem chega primeiro bebe água limpa. Essa vai ser essa vivência, essa coisa toda, vai ter mais de 10 mil participantes na maratona. Mas você está começando desde o primeiro dia. Parabéns por topar isso daqui. Eu vou postar essa foto aqui daqui a pouco na minha linha do tempo. E o que eu queria? Comenta seu grande aprendizado e de repente marca algumas pessoas. Marca umas 3, melhor do que isso. Marca 3 pessoas. 3 pessoas que você gostaria que participasse disso aqui contigo, que você sabe que essas pessoas tanto vai ser útil para elas e tudo mais. E eu vou fazer uma coisa, vou fazer inclusive um quebra-galho. Eu vou deixar essa live de hoje disponível até amanhã. Amanhã sai do ar, mas eu vou deixar ela disponível agora, de hoje até amanhã. Caso você tenha perdido alguma coisa ou caso você queira marcar essa pessoa nela, vai ficar disponível para você. Beleza? Amanhã, o que vai acontecer? Eu vou passar para vocês sobre como a gente vai resolver esse processo de procrastinação. O que é essa procrastinação, como é que ela faz na nossa cabeça e como que a gente resolve. A gente vai se encontrar amanhã às 8 da noite. Se você não sabe o que está acontecendo, eu vou conduzir a Maratona Fúria Fila dos concursos, começando na quinta-feira, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vão ser 7 dias, 2 horas por dia de conteúdo pedrada. Aqui eu tive 40 minutos mais ou menos de conteúdo. Vão ser 2 horas por dia, todo dia de conteúdo. Você vai ter material para você baixar, você vai ter checklist para você implementar, você vai ter toda a minha equipe vai estar pronta para isso daqui. Se você não se inscreveu, acessa o link que está no meu perfil ou o link que vai estar aqui embaixo depois no vídeo do IGTV. E o que você faz? Você vai e se inscreve e entra no grupo de WhatsApp e preencha a pesquisa que eu mandei, porque todo o conteúdo eu estou preparando exatamente com vocês. Pessoal, passar em concurso público não é fácil, mas é simples. Tendo eu mesmo passado em concurso público enquanto eu ainda ganhava só um salário mínimo, tendo eu passado em menos de um salário mínimo, tendo eu passado em concurso público quando eu trabalhava, 80% de quem passa em concurso de conta está trabalhando. Se sua tua desculpa é que você trabalha o dia todo, não pode usar isso daqui como desculpa, tá? Não, o seu desafio é filhos, 30% de quem passa também tem. Não é isso que vai colocar ou vai fazer uma diferença. Não é isso que está te deixando de fora. Mas ao aprender a aprender e usar o seu tempo disponível, que sejam 2 horas por dia. 2 horas por dia ao longo de um ano dá mais de 700 horas. Isso é mais do que eu precisei estudar para passar no TCU. 2 horas bem estudadas, bem aprendidas, sabendo o que é estudar, sabendo o que estudar e sabendo como estudar. Isso aqui vai fazer a diferença para você e é só o início da Maratona Fúria Fila. Beijo no coração, a Rocha, e eu te encontro amanhã às 20 horas aqui. Até lá!